Graças a Deus por mais um dia em que temos o privilégio de louvar ao seu nome, de orar e de ler as Sagradas Escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Deus é fiel à sua palavra, ou seja, Ele cumprirá a sua palavra e tem cumprido a sua palavra. Todas as promessas que ainda não aconteceram irão se cumprir na sua palavra. Então, fé, que é uma das características do fruto do Espírito Santo, é acreditar, é confiar na palavra escrita, na Bíblia. E tudo que Deus diz na Bíblia, nosso Pai, Ele irá cumprir. Isso é fé. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11:13 diz assim: todos estes morreram na fé. Ele estava falando de todas as pessoas do passado que criam na palavra de Deus, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente acredita nas promessas que virão e a gente confessa que nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. E devemos fazer como estes aí, ó. Todos estes morreram na fé. Ou seja, não abandonaram a fé na palavra de Deus, a Bíblia. Jesus Cristo, quando estava andando com seus discípulos, que eles se admiraram da figueira, que ele tinha dito que a figueira era para secar, e ela realmente secou, ele mesmo, como homem aqui na terra e filho de Deus, ele disse: tenham fé em Deus, tenham fé em Deus. Então é um mandamento de Jesus Cristo. Assim como ele disse: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, ele disse: tenham fé em Deus. Deus nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, porque Ele é o Salvador do mundo. Ele é que fez a reconciliação lá na cruz entre Deus e os homens. Nós vamos ler agora 2 Timóteo 3, começando do versículo 15. Aí entra no capítulo 4 e vai até o 5. Que aqui é uma exortação de Paulo a Timóteo para ele valorizar as Escrituras. Porque hoje em dia as pessoas que creem em Jesus Cristo estão desvalorizando as Escrituras, estão perdendo a oportunidade de ler as Escrituras, de observar, e perdendo a oportunidade de comparar o que os seus líderes dizem às Escrituras. Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. É o versículo 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo. Sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Começando agora o capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esta palavra aqui, esse texto da Bíblia, ele é muito forte como todos os outros, né? Porque a palavra de Deus, ela é a espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela veio para confrontar a nós. Ela não veio para massagear o nosso ego, para sermos mais egoístas. Então, aqui no versículo 3 do capítulo 4 diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo aqui já chegou. Está acontecendo hoje. Muitos líderes de igreja estão dizendo palavras que as pessoas querem ouvir para continuar nas suas concupiscências e não para abandonar o pecado. As palavras que eles falam é para eles continuarem massageando o seu egoísmo, massageando a vontade de viver para si mesmo e para o mundo. E está acontecendo nos dias de hoje. Então tenhamos cuidado, porque teremos cada dia mais que lermos a Bíblia e observar o que Deus quer de nós como seus filhos. E no versículo 5 ele diz, o conselho: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Timóteo era um evangelista, mas todos nós somos, porque Jesus Cristo deu o ide para todos. Cumpre o teu ministério. Então, que Deus nos ajude sempre a zelar pela sua palavra, a valorizar e a sempre confrontar a nossa vida com a palavra de Deus. Como que a palavra de Deus me aconselha para eu viver como filho de Deus? E como eu estou vivendo? Então isso deve ser um conflito, um confronto diário. Sempre recorrendo à misericórdia de Deus, ao socorro do Espírito Santo, para que nós possamos abandonar aquilo que não agrada a Deus e vivermos para Deus, para o nosso Pai, e não para nós mesmos, e não para o mundo. Que não voltemos às fábulas, porque o mundo é cheio de fábulas.